E a palavra de Deus para nós, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, e o versículo de número 27. Vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. João 14, versículo 27. Glória a Deus. Amém? Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Glória a Deus. Uma palavra para nós de conforto, uma palavra de consolo. Certa vez se realizou um concurso entre pintores e ganharia o prêmio aquele que melhor retratasse em tela a sensação de paz. Muitos deles desenhavam belíssimas paisagens, com uma rede à beira-mar, com belas casas, um lugar onde parecia livre de todos os inconvenientes. Mas a pintura que vai ganhar aquele concurso, ela destoava, na verdade, todas aquelas outras, porque retratavam um cenário sombrio, escuro, onde havia uma tempestade, onde havia relâmpagos, onde haviam raios rasgando os céus, e no meio daquela imagem uma rocha, e no meio daquela rocha uma fenda, e dentro daquela fenda um passarinho tranquilo, assentado em seu ninho, mesmo em meio a uma tão grande tempestade. E não é verdadeiramente esse o tipo de paz que nós precisamos nesse dia que se chama hoje? Nós vivemos um momento muito conturbado, um tempo que parece ameaçar o nosso futuro. E de nada vai nos adiantar uma paz que dependesse das circunstâncias, porque as circunstâncias não são favoráveis. E se a nossa paz depender das circunstâncias, lá se foi a nossa paz, porque ela só existiria quando tudo estivesse bem para nós. O que nós precisamos é de uma paz verdadeira, uma paz que nos dê sustentação nesse tempo em que tudo à nossa volta é tão assustador e está tão tumultuado, tão desencontrado, tão desinformado. Então a nossa paz, ela não pode se basear nas circunstâncias e nem no curso desse mundo. Por outro lado, a nossa paz também não pode ser uma sensação falsa, proveniente de eu ignorar o problema ou, na verdade, de eu fingir que ele não está acontecendo. Boa noite, tia. Deus abençoe. Também, tampouco, a nossa paz pode ser estribada sobre um auto-engano. De nós acharmos que não está acontecendo nada. Não, vamos fingir que está tudo bem, vamos fingir que não está acontecendo nada, porque isso vai nos dar paz. Vai dar paz só se for uma falsa paz. Porque essa paz, ela nunca vai ser verdadeira quando ela for se confrontar com a realidade da qual nós estamos vivendo. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma paz que nos capacita a enfrentar as dificuldades e seguir em frente com confiança. É essa paz que Cristo, Ele nos oferece. É dessa paz que nós precisamos. Muitas situações e adversidades que acontecem fazem as pessoas talvez questionarem aonde está Deus. Aonde está o Senhor? Será que Ele não se importa com o que está acontecendo? Será que Ele não tem visto o que está acontecendo? E nós podemos com isso nos recordar de um acontecimento bíblico, quando os discípulos atravessavam o mar da Galileia. E a Bíblia diz que no meio daquele percurso, sobreveio sobre eles uma grande tempestade. O barco estava quase já a ponto de afundar,
Os discípulos então vão chamar Jesus, que estava dormindo na popa do barco, e vão perguntar para ele: mestre, não te importa que pereçamos? Vão falar: mestre, o senhor não está vendo, você não está se preocupando com aquilo que nós estamos passando? Esse relato está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o verso 1 do capítulo 5. Marcos 4, 35 até Marcos 5. Todos nós já estamos familiarizados com essa história. Os discípulos atravessando o mar da Galileia, Jesus dormindo no barco, sobreveio uma grande tempestade a ponto de afundar o barco. Os discípulos vão chamar Jesus, vão perguntar a ele se ele não estava se importando com aquilo que eles estavam passando. Jesus vai levantar, vai repreender o vento e o mar, e aquela tempestade ela vai cessar. E quando nós lemos esse relato de Jesus acalmando a tempestade, depois que a tempestade já havia alcançado aquele barco, nós poderíamos talvez pensar: mas por que Jesus não impediu a tempestade? Por que ele não repreendeu a tempestade antes dela alcançar o barco? Por que não antes? Por que somente depois que ela alcançou o barco e eles vão chamar Jesus, é que aí então ele vai se mover e vai fazer algo por eles? Por que ele não impediu que aquela tempestade alcançasse o barco? Pai do Senhor, a missionária Darlene, Deus abençoe em nome de Jesus. Essa missionária Darlene está lá no Espírito Santo conosco. Glória a Deus. Está cheio do Espírito Santo, mas está lá no estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Então a pergunta é: por que foi que o Senhor não impediu, não repreendeu a tempestade antes que ela acometesse aqueles discípulos que estavam no barco, estavam seguindo Jesus? Eles estavam seguindo a orientação que o Senhor havia dado para eles, mas ainda assim eles passaram pela tempestade. Então a pergunta sempre resta para nós, é aquela famosa pergunta: por quê? Mas por quê? Por que disso ter acontecido? Bom, o primeiro ponto para o porquê disso ter acontecido é porque isso nos incentiva a clamar a Ele por socorro. Isso nos incentiva a clamar a Ele por socorro. Os homens que estavam naquele barco, alguns deles eram pescadores profissionais. Eram homens que sabiam lidar com aquele tipo de situação, mas não com aquela situação. Aquela situação, apesar de todo o conhecimento deles, olha bem onde eu quero chegar, apesar de todo o conhecimento deles, aquela situação específica estava além da capacidade deles, estava além do conhecimento deles. E eles perceberam então que a capacidade deles, embora fosse grande, não fora suficiente para acalmar aquela tempestade, para salvar a eles naquele momento. Eles teriam que confiar em Jesus. Eles teriam que clamar a Jesus. Eles teriam que chamar a atenção de Jesus. E muitas das vezes essas tempestades acontecem em nossas vidas, nos alcançam o mundo, alcança a humanidade. Na verdade, é um pouco para abalar nossa autoconfiança. Não a nossa estima, mas a nossa autoconfiança, a nossa confiança no braço da nossa carne, remover a nossa autossuficiência e nos aproximar mais de Jesus, e nos fazer entender que sem Ele haverão tempestades que, por mais que nós sejamos capazes, nós não seremos capazes de superar, a não ser com a ajuda dEle, a não ser que clamemos a Ele, a não ser que busquemos a Ele, a não ser que venhamos a reconhecer a nossa fraqueza e pedir a Ele socorro
para poder atravessar aquela tempestade. Um outro motivo pelo qual ele não repreende a tempestade antes que ela sopre, glória a Deus, é para fortalecer a nossa fé. A verdade é que a nossa fé, ela cresce em 4 circunstâncias especialmente. Quando nós nutrimos a nossa fé, quando nós alimentamos a nossa fé, quando nós exercitamos a nossa fé, quando a nossa fé é provada, colocada em prova, nós necessitamos dela e não temos nada mais do que ela para nos apoiarmos, e quando ela é recompensada. O problema é que nós não exercitamos e nem nutrimos muito a nossa fé, a não ser em momentos adversos, a não ser na hora da adversidade. E é por isso que o Senhor permite muitas das vezes que a tempestade venha soprar. Em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 7, diz assim o texto bíblico: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Certa vez um pastor ele plantou uma árvore, glória a Deus, lá no sul do Brasil, onde ele morava. E como a região onde ele morava ventava muito forte, ele colocou várias tábuas ao redor daquela árvore, de forma a protegê-la do vento, aquela pequena árvore. E ele investiu esforço naquela árvore. E ele regava, e ele cuidava, e ele adubava, mas aquela árvore ela não crescia, ela não se desenvolvia. Aquele pastor então cansou de lutar por aquela árvore, desistiu de lutar por ela, desistiu de investir nela, e arrancou as tábuas e deixou para lá. E qual foi a surpresa dele quando, a partir do momento que ele removeu aquelas tábuas, aquela árvore começou a crescer? Os ventos fizeram ela se fortalecer, os ventos fizeram ela ter que fincar mais profundamente as suas raízes. E uma raiz mais profunda vai encontrar melhores nutrientes, que vai fazer com que o crescimento ele seja favorecido. E foi aquela ventania que forçou aquela árvore a ter esse comportamento. Foi aquela ventania que fez aquela árvore crescer, se desenvolver, se fortalecer, aprofundar as suas raízes. E da mesma forma, quando o Senhor nos permite passar por momentos adversos, nós somos obrigados a alimentar nossa fé. Nós somos obrigados a exercitar a nossa fé. E vamos ser sinceros, nós não faríamos isso se os tempos estivessem favoráveis. E cada vez que nós cavamos mais profundamente a palavra, cavamos mais profundamente a rocha da nossa salvação e nela nós nos firmamos e dela nós nos fincamos, a nossa fé aumenta e se fortalece. Com isso nós somos motivados a exercitar essa fé, porque uma fé nutrida e fortalecida, ela vai ser exercitada, e sendo exercitada, ela vai ser recompensada. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele se aproxime crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Recompensa. Deus tem uma recompensa para aquele que se aproxima dele crendo. Se aproxime com fé. Se aproxime com uma fé nutrida, alimentada, o que só acontece, infelizmente, em momentos onde ela é exigida de nós e nós reconhecemos a nossa impotência diante de situações que são postas diante de nós. Por quê? Ele não repreendeu a tempestade antes que ela alcançasse o barco, para edificar o nosso caráter e nos preparar para os próximos desafios.
porque outros desafios virão pela frente, outros gigantes se levantarão e precisarão ser jogados por terra. Os nossos problemas, as nossas tempestades, elas têm diversas origens. Uma origem somos nós mesmos, outra origem são as outras pessoas. De fato, nós vivemos num mundo decaído. Nós temos as dificuldades que são espirituais, são enviadas pelo nosso adversário. E tudo isso, de alguma forma, com a permissão do Senhor, que muitas das vezes permite que um tipo de tempestade venha e outra vez ele permite que vários tipos de tempestade possam soprar em nosso barco. Só que isso tudo com um objetivo. Deus não trabalha sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nós fazemos tudo por fazer. Fazemos tudo com motivações erradas, com propósito errado ou sem propósito. E algumas vezes no propósito certo. Mas o Senhor não é como nós. Tudo que Ele faz tem propósito. Tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Tiago, no capítulo 1 do seu livro, no versículo 3 e 4, ele diz assim: porque a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança tem que ser completa. Ela tem que atuar em todas as situações que possam surgir, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Segundo Tiago, a prova da nossa fé, a nossa fé quando é aprovada e uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança ela tem que ser completa. Completa. Para que nós não sejamos deficientes em área alguma da nossa vida. Sejamos perseverantes em todas as situações. Isso abre um leque de perseverança para as nossas vidas. Quando nós lemos o profeta Jeremias, no capítulo 12, ele estava reclamando com o Senhor, questionando ao Senhor por razões semelhantes às nossas. Ele sabia que jamais ele iria ganhar uma discussão com o Senhor, mas mesmo assim ele questionou. No versículo 1 ele diz assim: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, diz Jeremias, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Essa é uma tradução NVI, mas retrata muito bem. Viu o que Jeremias está perguntando? Por que, Senhor? Por quê? Por que o ímpio prospera? Por que os que fazem mal, muitas das vezes, não passam por problemas? Eu não faço ideia de qual resposta Jeremias ele esperava de Deus. Mas certamente ele não esperava a resposta que ele vai receber. No versículo 5, o Senhor ele fala assim: se você correu com os homens e eles te cansaram, como poderá correr com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Glória a Deus. Esse texto ele chega a nos deixar frustrados quando nós tentamos nos colocar no lugar de Jeremias e recebemos de Deus essa resposta, que certamente não era a resposta que nós desejávamos ou desejaríamos ouvir. Desejaríamos uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, de inspiração, uma palavra de esperança. E, no entanto, a resposta foi um aviso de que nós precisamos de estar preparados para as próximas adversidades, que serão inevitáveis. Jesus ele vai dizer: no mundo tereis aflições.
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que tende bom ânimo, eu venci o mundo? Porque ele também passou pelas adversidades que nós enfrentamos e além, muito mais do que nós. Então, quando nós lemos esse trecho de Jeremias, capítulo 12, nós compreendemos que se nós confiarmos no Senhor, se deixarmos que Ele nos fortaleça, e se nós nos dedicarmos à tarefa que Ele atribuiu a nós, Ele vai estar do nosso lado em qualquer situação, mesmo aquelas que sejam maiores do que as nossas forças, mesmo aquelas que vão além das nossas capacidades. E muitos homens no dia de hoje já descobriram que todo o conhecimento deles não foi capaz ou suficiente para livrá-los dessa tempestade que infelizmente tem ceifado vidas. E isso levou a nação a clamar ao Senhor, a reconhecer a impotência humana diante daquilo que é posto diante daqueles que se achavam grandes. E isso traz uma reflexão de que só Ele é grande, de que se não for através dele, nada pode ser feito. Nós compreendemos que se nós continuarmos fielmente comprometidos com o propósito de Deus para as nossas vidas, independente desse momento difícil, nós estaremos preparados para enfrentar qualquer situação que possa vir no futuro. Mas a questão é estar preparado, porque dificuldades virão. Qual tipo nós não sabemos. Mas precisamos estar sempre preparados. Um outro propósito interessante para que ele não repreenda logo de cara a tempestade é para nos preparar para ajudar os outros em suas dificuldades. Nos dias que vão anteceder a crucificação ou a paixão de Cristo, Pedro já dava sinais da sua instabilidade, ou melhor, eu prefiro usar da sua humanidade. Ele fazia promessas que ele seria incapaz de cumprir. Ele confiava que seria capaz de suportar pressões que ele não foi capaz de suportar. E Jesus sabia que Pedro ia enfrentar essas derrotas, mas ele quis animá-lo antecipadamente para que ele não perdesse a esperança. Então ele vai dizer em Lucas 22, no verso 31 e 32, ele vai dizer assim: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça, e quando se converter, fortalece teus irmãos. Eu já tinha lido esse texto milhares de vezes, mas hoje eu entendi ele de uma outra forma. Satanás pediu para peneirar Pedro, mas você viu qual foi a oração de Jesus? Ele não repreendeu o inimigo. Ele não impediu que ele fizesse aquilo com Pedro. Eu nunca tinha percebido isso, talvez você tenha. Ele orou para que a fé dele não desfalecesse por causa daquela situação, por causa daquele momento de derrota que Jesus sabia que Pedro ia passar, aquele momento de decepção consigo mesmo, por não ter sido capaz de cumprir aquilo que ele jurava que iria conseguir. Isso ia trazer para ele uma decepção muito grande com ele mesmo. Ele ia ser colocado em situações que provariam a fé dele ia ser reprovada, ele ia ser derrotado, mas o Senhor orou por ele, aí sim, para que a fé dele não desfalecesse. Que interessante. O Senhor Jesus, ele conseguiu visualizar até onde esse processo doloroso, mas inevitável, mas porém necessário,
iria conduzir Pedro. Ele entendia que o discípulo ele ia sofrer, ele ia se lamentar, mas ele sabia que esse momento era a escola que ia ensinar ele a poder ajudar aqueles que viessem após e enfrentassem uma situação semelhante. Tinha todo um processo, educativo nessa permissão do Senhor. E ele tem orado simplesmente para que a tempestade cessasse, mas ele não orou para que a tempestade não viesse. Ele permitiu a tempestade balançar o barco, para que dali houvesse um grande ensinamento. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever para a igreja de Corinto, uma igreja que estava experimentando muitos sofrimentos, ele vai escrever assim em 2 Coríntios capítulo 1, no verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em alguma angústia, com a consolação com que nós mesmos recebemos de Deus. Deus permite, então, para me consolar, e o consolo que eu tenho, porque eu recebi do Senhor, porque eu busco ao Senhor, porque eu vivo com o Senhor, eu possa ter para dar para aquele que está passando pela mesma situação do que eu. Ainda que ele não tenha recebido do Senhor esse consolo, ele recebe de mim porque eu recebi do Senhor. Então, quando nós passamos por momentos como esses, nós recebemos misericórdia e consolação do Senhor sobre as nossas vidas. Só que o que se espera de nós é que nós venhamos a repassar isso. Nós venhamos a transmitir essa misericórdia e essa consolação para outros que também estão passando pelo mesmo momento que nós. E nesse momento atual, todos estão passando pelo mesmo momento que nós. E para terminar, o Senhor Jesus ele permitiu para poder revelar quem é Ele e qual a extensão do seu poder. Essa é uma questão muito importante. Saber quem é Jesus. Conhecê-lo com o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico é completamente diferente do conhecimento humano. A Bíblia, quando fala de conhecer, a palavra que é usada, ela dá para nós um sentido de uma relação sexual, de uma relação íntima, profunda entre um homem e sua mulher. Então, quando a Bíblia fala de conhecer, ele conheceu Abraão, a sua esposa. É essa palavra. E ela gerou e teve um filho. Conhecer. Então, quando a Bíblia fala sobre conhecimento, sobre conhecer a verdade, sobre conhecer Jesus, ela está falando de um relacionamento íntimo e profundo. Claro que não com uma conotação de marido e mulher, mas com uma conotação íntima e profunda. E isso é muito diferente do que alguns têm pensado a respeito disso. Eu sempre falo isso na igreja, mas faço essa comparação. Quem conhece o Roberto Carlos? Você vai dizer, eu conheço. Todos nós conhecemos. Com um certo tipo de conhecimento, porque eu vou perguntar, e quantas das vezes você já foi na casa dele? Quantas vezes você já deu uma volta no iate dele? Quantas vezes ele já ligou para você no seu aniversário? Quantas das vezes ele já apareceu para te socorrer no momento em que você estava precisando? E você vai dizer nunca. E aí eu posso perguntar, então será que você conhece mesmo? Só que muitas pessoas conhecem Jesus com esse conhecimento que eu acabei de falar. Conhecem Jesus.
Conhecem porque ouvem, conhecem porque ouviram, conhecem porque viram, mas nunca experimentaram, mas não têm essa intimidade. No meio daquele temporal, quando Jesus se levanta e dá ordem para que aquela tempestade cessasse, e o vento e o mar se aquietaram, os discípulos então, vendo o poder que ele exercia sobre a natureza, eles perderam medo e ficaram animados e se sentiram recompensados. Ali Jesus estava revelando para eles uma face da natureza dele que eles ainda não conheciam. Por que não conheciam? Porque ainda não tinham enfrentado nenhuma tempestade. E conosco não é diferente. Se nós perseverarmos na fé, até nós recebermos a solução dos nossos problemas, nós poderemos e veremos, em meio às situações mais difíceis que nós podemos passar, o extraordinário poder do Senhor se manifestando. É claro que nós sempre oramos pedindo ao Senhor uma solução rápida. É claro que nós queremos que passe rápido. Seria loucura querer algo diferente. O nosso desejo é que tudo termine rápido. Contudo, se não vier rápido a solução, nós precisamos manter a perseverança. Nós precisamos manter a esperança. Nós precisamos continuar firmes. Porque a demora, muitas das vezes, não é uma maldade ou uma resposta negativa do Senhor, e nem que Ele está se recusando a nos socorrer ou a atender a nossa necessidade. Glória a Deus. Se nós esperarmos no Senhor, confiando nele e obedecendo a sua palavra, nós certamente ouviremos ele dizer: aquieta-te e emudece. E o mar vai se acalmar e o vento ele vai cessar. Glória a Deus. E com isso também nós aprendemos e entendemos por que é que os seguidores do Senhor não são guardados de passar pelas lutas dessa vida. Por que é que ele vai dizer: e o sol nasce sobre justos e injustos? Porque senão Deus ele não seria justo se ele guardasse somente os dele e permitisse que somente os outros passassem pelas lutas. Mas há ainda algo muito maior do que isso. Porque ela nos dá uma promessa. No Salmo 34, verso 19, o texto vai dizer: muitas são as aflições do justo. Mas olha a promessa: mas o Senhor os livra de todas. Glória a Deus. Ele não garante que a nossa travessia vai ser tranquila. Isso ele não garante. Mas ele garante e promete que nós chegaremos no destino sãos e salvos. E que essa palavra venha trazer paz para nós. Venha trazer esperança. Venha fazer com que a nossa fé ela se torne em perseverança. Para que nós em nada estejamos deficientes. Para que a nossa fé ela esteja fundamentada e alicerçada em todas as direções. Porque, como eu falei, recebemos problemas de muitas direções, mas independente da direção que vier a dificuldade, com uma fé fortalecida e perseverante, nós estaremos prontos para passar por mais esses obstáculos. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, fixa os olhos na promessa.
porque a promessa dele é de nos fazer passar pelos problemas, através dos problemas, com segurança. E isso vai nos dar coragem. E sabendo quem ele é e o seu poder, isso nos dá segurança para saber que não existe nada impossível, nada fora do seu controle e nem tampouco do seu alcance. Glória a Deus. E é por isso que ele vai dizer para os discípulos: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, porque aquela tempestade foi um grande desafio para eles. Foi terrível, mas não foi a tempestade mais difícil que eles teriam que enfrentar. Logo depois, Jesus seria preso, julgado, injustamente crucificado, morto. Aqueles discípulos iam ser perseguidos, iam se espalhar, iam ser dispersos. E ele vai advertir eles em João capítulo 16, no versículo 32. Ele diz assim: eis que vem a hora e já é chegada, em que serei dispersos, cada um para a sua casa. Olha aí que mistério. Eis que vem a hora em que serei dispersos, cada um para a sua casa. Olha que tipo de dispersão ia acontecer. Cada um para a sua casa. E me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, olha aí, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eles iam se dispersar, mas Jesus ia unir eles novamente, ia reunir eles novamente. Eles iam passar por aflições, mas iam ter paz. Ele ia vencer o mundo. Ele já venceu o mundo. Então, com muita mansidão, ele aqui reforçava algo que ele já havia dito anteriormente: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Embora ele soubesse que os discípulos passariam por esse teste difícil e iam fracassar, e iam se dispersar, glória a Deus, ele completou a mensagem dizendo: não se turbe o vosso coração. E a mensagem de Deus para nós é essa, João 14, verso 27. Não se turbe o vosso coração. O Senhor, ele te deu paz. Ele te garante a paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Cada um disperso, cada um para a sua casa. Eu fiquei de boca aberta quando eu li esse texto. Cada um para a sua casa. Glória a Deus. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Recebe a paz de Cristo nessa noite. Não se turbe o vosso coração. Creia no Senhor, porque Ele acalma a tempestade e nos fará chegar em segurança até o nosso destino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nessa hora, nós, como a Igreja do Senhor, nós separamos esse momento, na verdade, esse culto foi um culto extraordinário, porque nós fazemos isso todas as vezes, né? Nós entendemos que a igreja, mesmo não estando funcionando, ela tem as suas despesas, tem que pagar aluguel, tem que pagar as suas contas. Amém? Então nós temos por alegria, por devoção, por costume, por obediência, consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E hoje, enquanto eu estava me preparando para o culto, o Senhor, ele falou comigo mais uma vez algo tremendo a respeito disso. E está no texto que nós sempre lemos lá na igreja. Gênesis 26, versículo 12.
E semeou Isaac naquela terra, e naquele ano colheu 100 por um, ou 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. No versículo 1 estava escrito: e veio fome sobre a terra, além daquela que veio nos dias de Abraão, seu pai. Havia fome sobre a terra. Era um tempo de crise. E Isaac, ele vai semear no meio da crise. Isaac, em meio a uma crise que estava atingindo o mundo do seu tempo, ele vai semear. E essa semente que foi semeada em meio à crise, foi essa semente que produziu a 100 por um. Olha que mistério. Foi essa a semente. Me mostre outro texto na Bíblia onde alguém houvera semeado e a semente produziu multiplicadamente, principalmente a 100 por um, como quando Isaac semeia em meio à crise, e essa semente que foi semeada em meio à crise, houve uma provisão sobrenatural do Senhor. Os irmãos sabem o cuidado que eu tenho com isso, a preocupação que eu tenho, a dificuldade que eu tenho de falar sobre esse assunto. Bem, na verdade, né, eu evito de falar isso, principalmente pela internet, devido aos nossos visitantes. Mas, glória a Deus, nesse momento estou falando com o povo da nossa igreja. Bem, nós vamos consagrar nesse momento os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos semear em meio à crise que está atingindo o mundo do nosso tempo. Glória a Deus. Amém. E eu creio, em nome de Jesus, que essas sementes, elas vão trazer uma resposta sobrenatural sobre a nossa vida, de forma que nós sempre plantamos e colhemos, graças a Deus, isso é bíblico, é a lei da semeadura. Mas a colheita que virá dessas sementes, elas vão ser algo que vai nos surpreender. E que isso seja para a glória do Senhor. Não estou torcendo o texto, não estou forçando a palavra. Eu estou interpretando muito bem a palavra. Isaac semeou. Se ele semeou, é porque ele tinha semente. Ele não semeou o que ele não tinha. Ele semeou o que ele tinha. Se ele semeou, é porque ele tinha semente. Se ele tinha semente, foi porque ele recebeu a semente. E ele entendia, e se o Senhor vai o abençoar, é porque ele entendia que aquela semente que ele possuía fora o Senhor que havia providenciado para ele. E essa é a forma como nós pensamos. Amém? Então ele vai semear em meio à crise e vai ter uma colheita poderosa, sobrenatural. E que isso venha se refletir, isso venha se repetir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Em nome de Jesus, apresenta a tua semente ao Senhor nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, entendemos, como sempre entendemos, que este momento é um momento de adoração, quando nós consagramos ao Senhor as nossas sementes, que na verdade são a prova de que nós recebemos o fruto do Senhor, que trouxe bênção, trouxe provisão, trouxe alimento para as nossas vidas. E neste momento, com as nossas sementes devidamente consagradas, Senhor, mesmo em meio à crise que nós estamos atravessando, Senhor, nós cremos, e eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que assim como Isaac semeou em meio à crise e colheu uma colheita abundante, mesmo em meio à crise, que assim se repita na vida da tua igreja, Senhor. Que todos os teus filhos que têm sido fiéis, que têm semeado das sementes que possuem, Senhor, que neste momento haja uma resposta tão sobrenatural sobre a vida deles, que venha trazer a confirmação dessa palavra sobre as suas vidas. E que assim o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos teus filhos, abençoando o nosso pão de cada dia, abençoando a dispensa, os mantimentos dos teus filhos, Senhor. Sejam abençoados, sejam multiplicados, que os recursos continuem chegando, que portas continuem se abrindo mesmo em meio à crise.
porque é a tua bênção, Senhor, que nos enriquece e é por ela que nós somos sustentados. E assim nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então encerramos o culto dessa noite. Que o Senhor te abençoe. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e o amor do Pai esteja sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E que haja paz em Israel, paz em Jerusalém, paz no Brasil. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.